Boa noite, pessoal. Gravando. Deixa eu fechar algumas telas aqui, a gente já inicia aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, opções de ponteiro, eu acho importante, né? Nossa disciplina, administração e empreendedorismo no agronegócio. O que é legal, né, pessoal? Que a gente vai falar inicialmente da administração e vocês vão perceber o quanto ela é importante para a gente pensar no empreendedorismo. O empreendedorismo, na realidade, ele depende muito do nosso conhecimento, das nossas habilidades, né? Ou seja, para a gente pensar em abrir um negócio, não é simplesmente, eu gosto de fazer isso, né? E eu tenho esse capital financeiro, capital recursos humanos, mas e aí, como que você vai administrar isso? De que forma que você vai fazer esse investimento, né? Porque muitos empreendedores, eles acabam iniciando seu negócio e aí eles trabalham um ano e meio e acabam entrando em falência, porque quando ele vai perceber, o prejuízo já foi muito grande. E para ele continuar com aquele serviço ou, né, prestando um serviço ou produto, fica muito inviável, né, pessoal? Então a gente vai estar falando dessa parte da administração, o quanto ela é importante, e para nossas vidas também, né? Vocês vão perceber que precisamos de um projeto, precisamos analisar de que forma que eu vou alcançar meus objetivos. Ou seja, se eu não criar uma meta, se eu não criar a gente fala meta o que? Um prazo, né? Ou seja, eu tenho um prazo estabelecido para o ano que vem, o que eu vou fazer? Qual que é o meu objetivo até o ano que vem? Então, ou seja, de que forma que eu vou chegar nesse objetivo? Né? E a administração é o processo de conjugar recursos humanos e materiais de forma a atingir fins desejados através de uma organização. É um processo de tomar decisões sobre objetivos e recursos. Ou seja, a administração não tem como eu fazer sozinho. A gente tem lembrar que nós precisamos trabalhar com outras pessoas. E muitas vezes, quando a gente fala eu sou um diretor, eu sou um gestor, a gente depende de outras pessoas para a gente estar atingindo esses objetivos. E de que forma que a gente vai atingir? A partir do momento que a gente trabalha as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, passamos essa confiança para os outros colaboradores. E a organização, né? 2 ou mais pessoas trabalhando juntas e de modo estruturado para alcançar um objetivo específico ou um conjunto de objetivos. Como se diz, né, pessoal? Não tem como, dentro de uma organização, nós temos vários setores financeiros, setor de vendas, setor de compra. A gente fala, poxa, mas cada um é uma atividade diferente. Com certeza. Mas se o objetivo for diferente, ninguém atinge. Então nós temos um objetivo único. E esse objetivo ele é espalhado, ou seja, cada setor ele tem sua parte para contribuir para a gente alcançar aquela meta da empresa. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? E lembrando, né, pessoal, a empresa é seu ambiente, né? Ou seja, pode-se, afirmar que o homem moderno é o homem dentro de organizações. Vamos imaginar, pessoal, o quanto a gente... acho que a gente tem... Não sei se foi aqui ou aí, mas deu uma travada. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas parece que qualquer coisa vocês vão... Agora tá normal. Tá. Qualquer coisa vocês vão me avisando aí, tá bom? Que a internet... Aqui até que a internet é muito boa aqui na minha casa. Agora eu não sei o que ocorreu hoje, né? Que, nossa, a gente caiu ela, né? E agora... Vamos ver, né? Tomara que dê certo. Mas... Se estiver falhando muito aí, vocês me avisam. Só travou no moderno mesmo. Tá, beleza. Obrigado. Então, hoje, pessoal, se a gente imaginar, nós dependemos das organizações. Ou seja, a maior parte da nossa vida são dentro delas. Não é verdade? A gente passa mais fora da nossa casa do que dentro da nossa casa. Ou seja, as organizações, elas fazem parte da nossa vida. Mesmo quando a gente não está trabalhando, a gente vai o quê? Em alguma organização, não é verdade? Fazer uma compra,
ou mesmo comer fora, ou levar o carro para lá. Ou seja, série de situações que a gente necessita dessas organizações. Aí, a internet. A internet é uma delas, né? É uma outra empresa que ela passa esse sinal para a gente. Então, são organizações, né? E é dominado por organizações grandes, complexas e formais. E que a sociedade moderna é uma sociedade de organizações, como nós falamos. Ou seja, pessoal, hoje a gente, ainda mais agora com a pandemia, nós utilizamos a tecnologia a nosso favor, né? Hoje sabemos que, poxa, eu posso estar negociando, posso fazer várias transações bancárias, comprar, né? Acompanhar. Eu comprei um produto X pela internet, eu consigo acompanhar, ver onde ele está, se ele está chegando, que dia que ele chega, se ocorreu algum atraso. Ou seja, pessoal, são série de atividades, série de organizações, ou seja, cada organização ela vai ter o seu papel. É como se diz, a gente fala na agricultura. Vamos lá, plantar laranja, melancia, né, entre outros produtos. E aí? Podemos vender esse produto? Eu vou vender para uma empresa X. Essa empresa vai fazer o quê? Processar esse produto, beneficiar esse produto. De que forma? Vamos dar um exemplo prático aí da laranja. Ele vai fazer lá um suco. E para ele fazer esse suco, quantas pessoas vão precisar? Aí desse suco, ele precisa de embalagem, precisa, entendeu? É o maquinário, a embalagem, ou seja, são outras empresas que vão estar fornecendo esse produto para ele. E aí, ele precisa entregar ou distribuir. E para isso ele precisa do quê? De um transportador que vai fazer esse serviço. Ou seja, uma coisa gera vários serviços, né? Isso é empreendedorismo, né, pessoal? É a gente se atualizar e sabemos qual que é a melhor forma da gente estar trabalhando, qual que é o melhor... o que rende mais dentro da organização? Muitas vezes uma empresa física, o custo dessa empresa, ela acaba sendo muito alto. Então, compensa, a maioria das vezes, aí tem várias empresas que ele já está fazendo as vendas maiores. Tipo assim, a grande parte do lucro dela é online. Né? Ele não tem a loja física, mas só que ele não está dando tanto ênfase na loja física. É mais as vendas online. E é o que está sendo mais. Se a gente imaginar... nós temos essas opções, né? E dentro dessas empresas, pode ser online, pode ser de qualquer forma, ou, né, uma forma empresa física, nós precisamos ter as habilidades, conhecer de que forma que eu vou trabalhar, de que forma que eu vou contribuir. E qual que vai ser esse resultado para essa empresa? Então, tem algumas habilidades que é muito importante que o administrador necessita, não só o administrador, mas todas as pessoas que vão, um gestor, um diretor, né, precisam lembrar do que? Habilidade técnica, habilidade conceitual, habilidade humana. Aí nós paramos e pensamos o seguinte, poxa, beleza, professor. Mas aí, será que é muito fácil ter uma habilidade técnica? Pessoal, como eu acho que eu até falei para vocês já, né? Eu trabalhei numa serigrafia na época, ano 2000, e meu patrão na época, ele comprou uma máquina de plotter, na época era, né? Como era uma serigrafia, a gente poderia estar passando por uma gráfica, era a intenção dele, né? E aí, ele comprou essa máquina, uma tecnologia nova, mas a gente não sabia trabalhar com essa tecnologia. Então, ele terceirizava o serviço. Assim, coisa simples a gente fazia. Mas se pegar uma empresa de nome no mercado, você precisa fazer uma logo, precisa fazer alguma coisa, né, padrão, e aí a gente pagava para uma pessoa vir fazer, para a pessoa programar a máquina para fazer esse serviço. Ou seja, a pessoa ela programava conforme o nome da empresa. Ele olhava a empresa, nome X, não, então é tanto. Então a empresa não deu conta. Esse meu patrão, na época, ele deu falência. Né? Então, por quê? Porque, pessoal, precisamos conhecer nossas habilidades técnicas, que seria o quê? Conhecimentos, métodos, as técnicas, os equipamentos que a gente vai estar utilizando. Precisamos utilizar da melhor forma possível o nosso conhecimento. Ou seja, pessoal, atualizar.
a palavra certa é o que? A gente está se atualizando. E a experiência profissional a gente vai adquirindo com o tempo, né? Então, dessa forma, nós temos muita coisa a nosso favor, né? Mas precisamos cada um se conhecer. O que você faz melhor, né? E habilidade humana é uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente acaba falando muito e não escutando. E o importante é o quê? Muitas vezes a gente escutar para depois estar falando. E dessa forma, as empresas, elas acabam não conseguindo, né, atingir seus objetivos, porque ela não tem essa união dentro dela. Muitas vezes os setores, eles têm uma rivalidade. Aí você me fala, poxa, calma aí, setor X tem rivalidade com outro setor. Como que eles vão atingir o objetivo da empresa, que é o geral? Nós precisamos alinhar isso, ter isso como ajuda, né? Ou seja, interdisciplinar juntos, né? Trabalhar em conjunto. Cada um tem a sua atividade, mas com o objetivo geral da empresa. Ou seja, consiste na capacitação e discernimento para trabalhar com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motivações e desenvolver uma liderança eficaz. Aí, o que é ser líder, né, pessoal? Como eu sempre falo, ser um líder não é simplesmente aquele que só manda. Muitas vezes a gente pensa, líder é aquele que vai só mandar. Não, na realidade, o líder é o que mais vai trabalhar. Por quê? Porque se aquele setor X, aquela empresa X, ela não atingiu aquele objetivo, a culpa é de quem? O maior vai ser do líder. Que ele tem uma responsabilidade muito importante dentro da organização. Habilidade conceitual consiste na capacidade para lidar com as ideias e conceitos abstratos. Essa habilidade permite que a pessoa faça abstrações e desenvolva filosofias e princípios gerais de ação. Como nós falamos um pouquinho aqui sobre a pandemia, né? Só esse cenário, né, de pandemia ele mudou muito a vida da gente, que são 3 anos aí que para mim evoluiu muita coisa. Se a gente for comparar com antes, olha nossas aulas, a forma que a gente está trabalhando. Tudo bem que a gente ainda está se adaptando a esse modelo, mas aí, pessoal, já é uma evolução para nós. Muitas vezes a gente não usava a tecnologia, né? Tinha essa tecnologia, mas não era utilizado porque a gente não conhecia ela. Hoje, para falar a verdade, poxa, eu achei muito gratificante a gente trabalhar, né? Conhecer esse modelo e utilizar ele no futuro, né? De uma forma que a gente pode, como se diz, um módulo, né? A gente trabalha uma parte presencial, outra à distância, não sei. Estou citando aqui para vocês. Então, é uma organização, a gente organizar de uma forma que a gente consegue desenvolver nossas atividades. E para a empresa, isso aqui se tornou interessante também. E se a gente analisar, é importante para a empresa ela também acompanhar essa evolução. E os funcionários da empresa precisam também se adaptar a essa evolução. E por que eu falei isso? Porque, pessoal, conceituar é o quê? O que pode ocorrer. Tem como a gente pensar hoje, daqui eu vou investir, meu investimento, ele vai ter um retorno daqui 8 anos. Ou seja, eu vou trabalhar 8 anos para eu pagar esse investimento para eu começar a lucrar, né? Começar a ter um lucro. Mas aí, o que eu estou vendendo? O que eu estou trabalhando? Será que esse produto vai durar 8 anos no mercado? Esse serviço vai durar 8 anos no mercado? Ou seja, nós temos hoje um papel muito importante, que é o quê? Da evolução. E, gente, nós vamos falar muito isso dentro do empreendedorismo. O que vai ficando ultrapassado vai saindo do mercado, que nós chamamos de destruição criativa, vai saindo. E a tendência é a gente estar inovando, buscando soluções, e soluções práticas, né, pessoal? Hoje, se a gente analisar, a gente quer comodidade. A empresa que não investir em comodidade, ele não vai conseguir satisfazer seu cliente. O uso da tecnologia, ele também é uma parte boa, por quê? Porque além dele padronizar, ele aumenta a produção e ele contribui com o meio ambiente.
Hoje nós temos o quê? Vários produtos aqui, várias máquinas aí, né? Que já trabalha com energia solar, trabalha com biodiesel, ou seja, dependendo da empresa, do que ela vai produzir, né? Ela já tem esse compromisso, né? Já usa uma tecnologia de ponta já para contribuir com o meio ambiente. E como se diz, é muito importante a gente pensar, né? Como diz o Henry aqui, ó. Embora a relação de tarefas administrativas, né, os princípios previsão, organização, comando, coordenação e controle. Pessoal, isso aqui foi usado lá atrás, meu Deus do céu, olha só, né? Período de 1841 a 1925, né? Ou seja, ele foi trabalhando as ideias e nesse decorrer aqui até 1925, ou seja, ele já tinha desenvolvido e já estava trabalhando, né? Essas ideias, né, de previsão, organização, comando, coordenação e controle. E aí, vamos fazer para hoje? Poxa, uma ideia tão antiga. Lá atrás, será que a gente utiliza isso hoje? Olha só como que é o mundo, pessoal. Previsão hoje é o planejamento. A gente juntou o comando hoje e a coordenação. Aí vocês podem estar se questionando, professor, mas o senhor colocou direção. Eu posso usar ou coordenação ou direção, né? Aí nós tiramos essa parte de comando. E tem alguns autores que também já tirou direção e coordenação. Tem alguns autores que trabalham com a descrição de liderança. Ou seja, mudou alguns nomes? Mudaram. Mas, pessoal, o fluxo é o mesmo. Ou seja, a ideia dele a gente utiliza na nossa vida até hoje. Olha só como é legal. E assim, isso aqui cai muito em concurso, que é o quê? Ó? PO 3C. Olha esse 3C aqui, ó. Quando vocês, né, estiverem lendo um livro de administração, vocês vão perceber que vai estar escrito isso. PO 3C. E essas funções, né, como nós falamos, pessoal, eu preciso dela. Ah, mas por que você precisa, professor? Pessoal, eu preciso para dentro de uma empresa, eu preciso para minha vida pessoal. Isso aqui, ó, é excelente. Muitas vezes nós pensamos o seguinte, professor, mas aí, como que eu vou usar isso? Pessoal, eu usei isso aqui, ó, quando eu fui prestar concurso público. Eu usei e deu certo. Por que deu certo? Porque na época, eu tinha meu objetivo, né? Falei, não, eu tenho que passar no concurso público. Eu coloquei mais ou menos prazos, lógico, objetivo. Por quê, pessoal? Sabia que poderia ocorrer de eu não passar no primeiro concurso. Mas eu estudei e eu fui me organizando. E essa organização é o quê? Muitas vezes a gente tem que parar para pensar o seguinte: você precisa organizar seu material, você precisa organizar seu tempo, você precisa lembrar do seguinte: organizar material e tempo é o seguinte, é ter uma planilha, é você ter um caderno, onde todos os dias a gente marca, olha, hoje eu estudei português, o que eu estudei de português? Isso, isso e isso. Hoje eu estudei matéria X, o que foi estudado? Isso, isso e isso. Para quê? Para quando eu terminar, ou mesmo já li grande parte, né, e eu quero fazer uma revisão do que tudo que eu estudei, eu consigo olhar ali naquela as anotações, aonde foi eu tive mais dificuldade, onde eu preciso estudar mais, quais são minhas dúvidas, eu vou colocando e anotando. E dessa forma, pessoal, a gente consegue ter o quê? A liderança, que é o quê? O controle sobre o que está ocorrendo, né? Ou seja, esse controle que ele vai ter esse resultado. A liderança, eu posso dar um prazo, né? Por exemplo, eu estudo de segunda a sexta, no sábado eu faço uma revisão. Olha o controle aqui, ó. Estão verificando se isso está dando certo. E foi o que deu certo para mim, porque eu comecei a estudar, no início eu estava estudando uma faixa de 8 horas, só que eu conseguia absorver só 1 hora. Tinha coisa que eu estudava, que quando chegava no sábado que eu ia fazer uma revisão, pessoal, eu não lembrava, eu falava, mas não pode, eu li isso aqui, mas não conseguia lembrar. Então o que eu comecei a fazer? Olha o controle aqui, ó, é a meta, né? A gente precisa corrigir. Qual foi a minha ação?
Por que eu errei aqui? Qual que é a minha estratégia para eu melhorar isso? Foi diminuir o tempo. Eu comecei a estudar com um ritmo. Estudava 1 hora de manhã, à tarde estudava mais 1 hora, à noite eu fui diminuir bem o tempo. Para quê? Para eu ir aumentando conforme ia meu aprendizado. E eu fui aumentando, cheguei num período onde eu estava estudando 12 horas por dia. Ou seja, a fim de atingir tais objetivos, né, a gente vai precisar do planejamento, organização, controle e direção, que as funções administrativas pode ser dentro da organização e pode ser até na nossa vida pessoal. E o planejamento, né? Ou seja, o planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente o que deve fazer e quais objetivos devem ser alcançados, e visa dar condições racionais para que se organize e dirija a empresa ou seus departamentos ou divisões a partir de certas hipóteses a respeito da realidade atual e futura. Ou seja, pessoal, eu gosto de falar quando eu falo do planejamento, eu gosto de falar para meus alunos, um exemplo, uma viagem. Como que funciona? Eu quero me programar para ir com a minha família para a praia, no lugar X. E aí, a gente combina e fala, não, vamos juntar um dinheiro, todo mês a gente junta X, ou, não, acho melhor a gente pagar uma empresa X, que ela já tem um pacote, né, que já vem a passagem, vem a hospedagem, vem isso, vem aquilo. Então, a gente precisa o quê? Planejamento é se organizar. Ver qual que vai ser melhor para mim. Será que eu correr atrás de tudo ou eu pagar para uma empresa fazer isso para mim? E aí, eu espero chegar em dezembro ou eu já faço isso hoje? Ou seja, planejamento é o quanto antes, né? A gente faz agora pensando no final do ano. Como eu falei para vocês, você vai pensar, vou passar num concurso, vou passar nisso, vou fazer aquilo. Pessoal, é futuro. A gente precisa ter prazos. O nosso objetivo, para ele ter sentido, ele precisa ter um prazo. Ou seja, quando eu determino dentro dos nossos objetivos um prazo, esse objetivo aqui e o prazo, ele vai ter uma palavrinha aqui no meio, que é a ação, que é a estratégia, que é o que eu vou utilizar para alcançar aqueles objetivos, que a gente vai estar falando um pouco também sobre o quê? Sobre a organização, né? Que é através da organização que a gente consegue perceber, é viável fazer isso ou não? E dentro do planejamento, vocês vão perceber, professor, você colocou aí planejamento estratégico, tático e operacional. Por que eu coloquei isso aqui também para estar explicando para vocês? Pensa só, pessoal. Uma empresa X, ela tem a meta, daqui 3 anos, ser excelência no mercado X. Poxa, professor, tá. E aí, qual que vai ser o investimento dela? Né? De que forma que ela vai atingir esse objetivo? Simplesmente ela coloca o objetivo, coloca o prazo, mas aí? Qual que é a estratégia? Qual que é a ação? Aí, vamos surgir o quê? Esse é a longo prazo. Vamos colocar aqui, vamos colocar 3 anos aqui. Planejamento tático, a médio prazo. Por que a médio prazo? Porque esse gestor, esse diretor, ele todo ano, ele tem metas. Por que todo ano? Para ele chegar nesse objetivo maior, de 3 anos, atingir a meta X. Pode atingir antes? Pode ser antes. O que a gente não quer que ultrapasse, mas a gente precisa pelo menos ou atingir o objetivo no prazo ou até antes dele. Por isso que a gente fala que esses objetivos ele tem que ser realizado. Ou seja, a gente tem que fazer uma coisa que a gente sabe que a gente vai conseguir realizar. E dentro desse objetivo aqui, para vocês só entender um pouco da administração. Esse aqui, ele só vai atingir esse objetivo geral, ele vai depender desse cara aqui, E esse cara que só vai atingir o objetivo específico ali de todo ano,
Porque ele depende de quem? Desse outro cara aqui, ó. Que a gente chama aqui operacional, chão de fábrica, as pessoas que trabalham, que dão sangue, né? Mas, pessoal, a gente tem que analisar o seguinte. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, não, o diretor não trabalha, ah, fulano não trabalha. Pessoal, trabalha o dobro. Porque são eles que estão à frente. Se a empresa tiver um prejuízo, quem vai ser responsabilizado são eles. Então, eles precisam fazer a empresa desenvolver essas atividades, né? Atingir esses objetivos de uma forma inteligente, que é saber se comunicar. Ter a parte de quê? De liderança, saber coordenar as pessoas, dar direção para aquelas pessoas. Porque, como nós falamos, o objetivo operacional é a curto prazo. Ah, professor, mas aí, o que seria esse curto prazo? Podemos colocar aqui, todo mês, a empresa tem um objetivo X. Mas, cada funcionário, ele vai ter um objetivo diário. Por que diário? Para atingir o objetivo no final do mês. Vocês estão entendendo? Ou seja, se aqui nós temos um gerente, aqui nós temos um supervisor para facilitar. Aqui nós temos um diretor, cabeça de tudo, presidente, diretor, né? Ou seja, o gerente, ele não pode chegar no final do mês e falar, e aí, pessoal, como que tá aí? Atingiu ou não? Como que é? Por quê? Se não atingiu, ele vai ser responsabilizado. Então, o que ele faz? Antes de um mês, ele já está conversando com o supervisor. Ele cobra os relatórios. E aí, como que está a empresa aí? O que está faltando? Ou seja, comunicação. Para a gente trabalhar em conjunto, para a gente atingir os objetivos. E organização, né, pessoal? Nada mais é, que nós já falamos, né? Ou seja, eu tenho o meu planejamento. Esse planejamento, ele tem um custo. E esse planejamento, ele tem os recursos. Nós temos os recursos financeiros, recursos humanos, usamos recursos tecnológicos, ou seja, pessoal, usamos um capital para isso acontecer, né? Um investimento. E esse investimento, a gente precisa analisar. Será que é viável eu fazer isso? Organizar bem e saber, poxa, quanto tempo eu vou demorar para a empresa ter esse retorno, para a empresa, né, crescer através do meu planejamento, que é o quê? Atingir o objetivo, uma meta, né? Tem um objetivo, tem aquela meta e esses recursos para atingir aquela meta. A organização representa, no fundo, todos aqueles meios que a empresa utiliza para pôr em prática o planejamento, né, o controle e a variação para atingir os objetivos. Sempre, quando vocês verem essa palavra aqui, ó, controle, é para a gente medir, é para a gente alterar ou mesmo dar continuidade em uma atividade. Então, a gente aqui, a empresa ela tem um período X para estar fazendo isso antes das coisas ocorrerem. É como eu falei para vocês, se a parte do planejamento tático, ele espera só chegar no final do ano para ele olhar o resultado e falar, e aí, será que nós alcançamos o objetivo? Vai dar certo isso? Como nós falamos, ele vai o quê? Todo mês ele vai ter que correr atrás. Antes de um mês, ele vai ter que estar apertando seu supervisor ali, ó, fulano, e aí, como tá? E aí, as coisas? E tal, para quê? Pedindo relatório, cobrando o resultado, para atingir aquele objetivo no futuro. Como eu coloquei aqui para vocês, direção ou coordenação, a gente pode colocar, ou mesmo, né, como eu falei para vocês, já tem alguns autores colocam como liderança, que é a palavra que, pessoal, a palavra que define essa parte, é a liderança. Ou seja, aqui são a direção que a empresa vai tomar. É como eu falei para vocês, poxa, eu usei meus objetivos, peguei a parte da organização, trabalhei de que forma que eu vou atingir, né, a minha meta.
Dentro disso, como eu vou fazer? Como que eu vou atingir? Quais são as ações que eu vou tomar? Quais são as minhas obrigações? Ao mesmo tempo, né, como eu falei para vocês, no período lá que eu comecei a estudar para concurso público, pessoal, tinha uma rotina. Entendeu? Tinha uma rotina. Aconteceu da minha esposa chegar e falar assim: ah, é o seguinte, vamos viajar para Boa Vista, né, para a gente comprar, fazer não sei o que e tal. Eu falava para ela: não. Eu falei: ah, eu não posso viajar. A minha esposa, ela foi para a praia, eu não lembro se foi em 2016, eu fiquei em casa. Fiquei em casa estudando. A minha esposa, ela veio para Campo Grande, não lembro também o ano certo, se foi 2017, e eu não viajei, eu fiquei lá estudando. Fiquei sozinho em casa estudando. Por quê, pessoal? É isso aqui, ó. Essa palavra, liderança, compromisso, a direção, eu queria aquilo. Eu corri atrás do meu objetivo. Eu tinha minha meta, eu falei, eu vou. Lógico, pessoal, tudo tem seu tempo, mas a dedicação, o compromisso, ele tem um resultado. Nada vai vir de mão beijada pra gente. E como eu falei para vocês, a gente precisa utilizar cada etapa dessa. Não tem como eu olhar aqui, ó, se eu estou fazendo um compromisso X, como eu falei para vocês, inicialmente eu estava estudando 8 horas, mas não estava rendendo. Eu tinha um compromisso de estudar 8 horas? Tinha. Só que aí, não estava tendo resultado. Então eu fui me adaptando. Para quê? Para eu ir aumentando as minhas horas e eu conseguindo ter um resultado positivo. Então eu tinha o quê? Compromisso, né? Para isso ocorrer, para eu atingir o quê? O rumo, né? O rumo certo para alcançar os objetivos pretendidos. A gente sofre, como está aqui, ó, dose de flexibilidade, porque nem sempre, pessoal, a gente acerta na primeira tentativa. Muitas vezes a gente erra na primeira, erra na segunda, e vai acertar na terceira, na quarta, sei lá. Mas as coisas não vão sair do controle. É como eu falei para vocês, uma empresa, muitas vezes, ela acaba fechando porque ela não tem o controle. Tem vários empreendedores que, se você perguntar para ele quanto que é o produto que ele vende, quanto que você ganha nesse produto, ele não sabe, ele vai chutar, ele vai falar, sei lá, uns R$1, R$2, R$3, sei lá, alguma coisa assim. Ele chuta. Mas será que é isso mesmo? Vocês estão entendendo? Entrar dinheiro na empresa não quer dizer que a empresa está lucrando. Não quer dizer que é lucro. Isso eu tenho como experiência que eu vi. A minha tia, ela abriu começou a vender marmitas. Ela trabalhou 1 ano e meio. Só que esse 1 ano e meio, o meu tio começou a perceber que, poxa, calma aí, pai, não tá, ele não via resultado. Na realidade, ele só gastava. E aí, quando ele foi verificar, ele foi e fez. Eu não sei como que eles fizeram lá, mas acho que ele foi, comprou uma marmita em outro lugar e trouxe. E mostrou para minha tia, olha aí, ó. Ela colocava uma quantidade maior de comida. Ou seja, a pessoa comprava uma marmita, a pessoa almoçava e jantava com preço baixo. Então as pessoas iam mesmo. Vixe, ela vendeu muito bem. Só que aí, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Aí vocês pensam assim, mas por que ela não diminuiu a comida? Porque se ela diminui, as pessoas iam embora. A pessoa não ia mais comprar dela. Porque a pessoa já tem aquele custo-benefício. Não, vou comprar porque ali é melhor. Vocês estão entendendo? Então a gente, como gestor, precisamos ter esses conhecimentos. E o controle é a palavra-chave de tudo. Né? Ou seja, eu vou medir ali, vou ver. E aí, como que tá? Poxa, eu tenho um objetivo. E aí, como que tá esse objetivo? Eu consigo atingir minha meta? Não, mas por que eu não vou atingir minha meta? Vamos corrigir isso aí. Vamos alterar. Vamos melhorar esse desempenho. Mas de que forma? Pessoal, tudo é gradativamente. A gente precisa ter em mente o seguinte. Precisamos assegurar que a empresa vai atingir o objetivo. E dessa forma, a empresa ela tem um controle. O risco da empresa ter um prejuízo é menor. Por quê? Porque ela sabe quanto ela está ganhando por produto. Ela sabe quanto ela precisa, né, de
de crescer e quanto tempo ela vai demorar para pagar aquele investimento. E quando ela paga aquele investimento, a tendência é crescer, só crescer, crescer, crescer. Opa, vamos lá, vamos aumentando. Os objetivos nunca continuam o mesmo, pessoal. Ou seja, a gente vai aumentando e vai correndo atrás, né? Sempre pensando no crescimento. Para começar, né, a gente vai falar um pouco da atividade. E, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês, né? Eu gosto de uma reflexão. Pensar hoje, quem eu sou? E aí? Quem eu sou? Quem eu quero ser? Onde eu vou trabalhar? Eu vou ser um empresário, um empreendedor? Eu vou ser um colaborador? De qual empresa? Qual que vai ser a minha função dentro dessa empresa? O que eu quero desenvolver? O que eu gosto de fazer? Ou seja, o meu papel no mundo, qual que vai ser o meu papel no mundo? Nós estamos num curso, né? E esse curso aqui ele tem um significado nas nossas vidas, que é o crescimento. Na verdade, todo mundo quer crescer. A gente só consegue alcançar nossos objetivos quando a gente se esforça. E o estudo. Sem um estudo, pessoal, fica muito difícil. Então a gente precisa sempre estar se atualizando, correndo atrás, né? Estudando cada vez mais. E chegar onde nós queremos. Quem não gosta de ter uma vida saudável, né? Pensar numa carreira, numa profissão, né? Uma carreira que vai te gerar uma vida tranquila, né? Uma qualidade de vida que a gente fala. Mas para isso ocorrer, será que eu não preciso também buscar inovar? Será que eu não preciso satisfazer meu cliente, satisfazer meu patrão? Também ser satisfeito, amar. Eu amo o que eu gosto de fazer. Ser aberto, saber escutar. Mudar o mundo, pessoal. A gente fala, não consigo. Consegue. Pessoal, um pouquinho de cada um, a gente consegue mudar o mundo. É como eu sempre falo, tem um papel de bala no chão. Se a gente pega e joga no lixo, você está fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte, a gente muda muita coisa. As coisas vão se transformar quando a gente tem uma ação. Não adianta eu chegar e falar, olha, eu quero, meu objetivo, né, o ano que vem é X, fazer tal coisa. Mas aí, vou esperar o ano que vem. Não, ano que vem eu vejo esse negócio. E aí, será que eu vou conseguir atingir isso? Pessoal, a visão de futuro é muito importante. A gente precisa sonhar. Eu acho que não precisa, a gente precisa sonhar. Mas é diferente quando a gente sonha com o pé no chão. Que é o quê? É o compromisso. É trabalhar todas essas etapas que a gente acabou de conversar aqui. Ou seja, nós temos uma teoria muito bonita. E quando nós colocamos na prática, ela dá um resultado satisfatório. Ela é muito importante nas nossas vidas. E assim, pessoal, como eu falei para vocês, essa atividade, eu quero que vocês façam uma reflexão. E aí, o que vocês vão fazer? Terminei, né, finalizei o curso aqui. E aí? Que área que eu vou atuar? Ou já estou atuando? O que eu posso melhorar? O que eu posso trazer de inovação nessa área? Que tecnologia que a gente tem em mente que a gente pode estar melhorando o potencial, né? Ou seja, pensa só, pessoal. Nós passamos por um período aí, né, de um frio muito, muito forte, que deu um prejuízo muito grande para muitos, né, agricultores. Mas aí, será que teria eu poderia ter um planejamento para isso não ocorrer? Não mudar o clima, mas, poxa, sei lá, fazer alguma coisa, né, para aquela planta não morrer, para aquela planta conseguir aguentar aquela temperatura. E aí? Será que eu conseguiria fazer isso? O que eu devo fazer? Que forma que eu vou fazer? Ou seja, pessoal,
São estudos. E pode, como se diz, o empreendedor é aquela pessoa que muitas vezes ele sonha e as outras pessoas não compartilham o sonho dele. Muitas pessoas vão falar, você é doido. Rapaz, não faz isso. E de repente a pessoa está lá no auge, atinge o sucesso. E outras pessoas olham e falam, aquele ali teve muita sorte. Sorte? Será que é sorte mesmo, pessoal? Será que é? Entendeu? Ou seja, ele se dedicou. Ele correu atrás. Pessoal, sem ação, não tem resultado. As oportunidades vão aparecer na nossa vida, com certeza, e muitas oportunidades. Mas a ação vai depender da gente. Por exemplo, grandes construtoras passaram a considerar cada obra um projeto, como se fosse uma mini empresa, né? Com autonomia administrativa para comprar, recrutar pessoal, alugar equipamentos, administrar esquemas de financiamentos. Ou seja, pessoal, organização. Organização. Não podemos achar que tudo vai ser uma pessoa só, ou seja, nós temos os setores, pessoas responsáveis para as coisas estarem acontecendo. É tudo um planejamento, né? A empresa se organizou para isso ocorrer. E aí, o que nós vamos pensar para o nosso futuro? Parece fácil? Parece, não é? Essa é a atividade de escrever um projeto de vida para o futuro. Aí vocês vão falar assim, mas professor, eu quero ser um profissional X, terminar aqui, o ano que vem, no meio do ano você tal. Eu vou fazer isso. Pessoal, eu vou ler o trabalho de vocês. E eu quero que vocês façam uma construção. Né? Podemos escolher. Pode escolher a sua vida profissional. Pode escolher algum tema sobre o meio ambiente que você gosta. Ou lembra, pessoal, é o que vocês gostam, o que vocês querem no futuro. Ou seja, pessoal, uma coisa que me deixa tão chateado é de ver o quanto o nosso meio ambiente está sofrendo. E nós temos condições de mudar isso. Pessoal, nós temos tecnologia, nós temos pessoas capacitadas. E o que a gente está esperando? Será que não teria como a gente ter uma solução para essas queimadas? Antes de acontecer, já tem uma solução para isso? E aí? Pensa o prejuízo que a gente já não está por causa dessas queimadas. Que já não ocorreu tanto prejuízo. Quantos animais já morreram? O que podemos fazer para isso melhorar? Qual a estratégia que a gente pode estar utilizando? Não esperar isso ocorrer. O desmatamento, de que forma que eu posso ter em mente o seguinte, a gente vai precisar de um jeito ou de outro, né, pessoal? Isso aqui vai ocorrer. Mas de que forma que eu posso contribuir ao mesmo tempo e não deixar simplesmente só desmatar, mas também o que eu posso utilizar como estratégia para a gente manter o nosso ambiente. Então, pessoal, escolher um tema, uma temática, vocês vão usar uma palavrinha mágica. Planejamento. Lembrando que seu planejamento ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter uma ação, ou seja, uma estratégia, e ele tem que ter uma meta. A meta é o prazo. Professor, mas e aí? Eu tenho que ter recursos para isso ocorrer. Verdade? Professor, mas eu vou ter que fazer pesquisa em campo, eu vou ter que ir em empresa. Não, pessoal, não quero isso. Eu quero que vocês tenham em mente, mas se eu for fazer isso, eu vou gastar tanto. Um exemplo, eu vou fazer sobre o meio ambiente. Chuta um cálculo, faça um cálculo. Fala, sim, na cabeça, o seguinte, eu vou comprar um maquinário, esse maquinário eu acho que tem um valor X, tal. Só para a gente desenvolver essa atividade. Porque é uma atividade que vocês vão perceber o quanto ela vai ser importante na carreira de vocês. Essa parte aqui, como eu sempre trabalho com meus alunos, pessoal, isso aqui a gente precisa ter em prática. Não só conhecer, mas ter em prática. Porque esse ciclo aqui,
ele vai ser o diferencial na vida de vocês. Pode ter certeza que vocês vão desenvolver uma atividade, e essa atividade que vocês vão estar desenvolvendo vai ser o diferencial. Porque lá na frente, se você precisar de alguma estratégia, alguma coisa, você já, opa, calma aí, eu já sei fazer isso. Você não é só teoria, eu sei fazer na prática. Pessoal, podemos errar? Sim, com certeza. Aqui, por enquanto, vocês podem errar. Mas lá na frente, não. Então aqui é o momento de, poxa, eu vou escrever, vou fazer minha atividade. E eu vou estar observando, porque aonde ocorrem os erros? Muitas vezes eu vejo que as pessoas elas misturam o planejamento como sendo uma organização. Já vi alguns trabalhos. E ele esquece também que a direção ela anda com controle. Ou seja, a gente tem um prazo aqui, a gente tem a parte do compromisso, como eu falei para vocês. Mas para isso tudo ocorrer, eu preciso medir, preciso mensurar, preciso saber, e aí, vai ser viável isso? E aí, a empresa conseguiu ou não? Como é um projeto, a gente não pode ter um resultado assim, professor, o meu resultado ele pode ser positivo ou negativo. Na realidade, a gente vai criar de uma forma para ser positivo, né? E como é só um projeto, a gente vai só descrever. Tá bom? Vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu sei que alguns alunos não gostam de falar quando a gente está gravando, então eu vou parar a gravação, aí dou oportunidade para vocês comentando, tiver alguma dúvida, e a gente vai conversando.